Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz e pro TED Ambiental de hoje eu vou falar sobre criação de gatos indoor. Bom, então o que que é a criação indoor? É a criação que ela é feita dentro de casa, sem nenhum acesso às ruas. Esse tipo de criação, ela é fundamental para a segurança e saúde do animal, né? Porque ele não vai ter acesso às ruas que colocam ele em perigo e na sua vulnerabilidade de saúde. Ela permite uma vida mais longa, até 20 anos, então um animal que não tem acesso à rua, um gato, né, que não tem acesso à rua, ele vive em média 16 anos, podendo chegar até a 20, e enquanto um animal que tem acesso à rua, ele vive em média 3 anos, então é uma diferença bem brusca essa idade. Outra vantagem também é menos gastos veterinários, porque a partir do momento em que o animal está seguro e saudável em casa, terão menos gastos e menos idas ao veterinário, né? Então, muitas pessoas acham que quando os gatos saem de casa, eles vão dar apenas uma voltinha, ah, não, ele fica aqui pelo bairro mesmo. Então, teve uma pesquisa feita por um serviço australiano chamado Central Tableland, que eles usaram monitoramento por GPS em alguns gatos que tinham costume já de dar essas voltinhas. Eram gatos que tinham acesso à rua. Então, eles colocaram lá na coleirinha e deixaram o gato sair para passear de noite, de dia, como eles tinham o costume já. E nesse estudo, conseguiram ver que alguns gatos passam de 3 quilômetros de distância da casa deles. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem que ele foi para super longe, voltou, passou ali em vários lugares. Tem outra fotinha aqui do lado. Essa aqui a gente consegue ver que parece até que ele atravessou uma avenida que tem aqui embaixo, assim, realmente foi super longe. Então a gente acaba achando que ele tá dando uma voltinha ali pelo bairro, que já já volta, e é muita dessas vezes em que gatos se perdem. Pessoas postam, ai, meu gato saiu para dar uma voltinha e ele sempre fez isso, e ele faz 3 dias que não volta para casa. É por essa razão, a gente tá achando que ele tá ali num lugar próximo, mas na verdade ele foi pra bem longe. Então, os gatos com acesso à rua, eles brigam por território. Gatos são animais territorialistas, então eles vão encontrar outros gatos, gatos que já moram na rua, ou gatos que também dão voltinhas, e eles vão brigar ali pelo lugar. Eles vão brigar por fêmeas, principalmente aqueles que não são castrados, ou as fêmeas vão acabar aumentando a população de gatos. Fêmeas também brigam quando elas estão no cio e não querem cruzar. Então, nesses dois casos existem brigas, né? Então é bem frequente, na verdade. Eles ficam vulneráveis a doenças que chamam FIV e FeLV. A FIV é o vírus da imunodeficiência felina. Seria como uma AIDS nos humanos, mas no gato acontece a mesma coisa, mexe no sistema imune. E a FeLV, que é o vírus da leucemia felina, que é como a leucemia. Essas duas doenças não têm cura, elas afetam o tempo de vida e a qualidade, elas têm tratamento, assim como em humanos, né? Mas a partir do momento em que foi contraído, realmente não tem mais como evitar. Eles ficam vulneráveis à maldade humana, né? Que existem muitas pessoas que não gostam de gatos, então entrou em casa, nossa, vou tentar tirar da pior forma possível, vulneráveis a atropelamentos, então coisas também que às vezes fogem do controle humano. Ah, eu coloco veneno para rato, um gato veio aqui e comeu, meu gato foi envenenado. Então eles ficam vulneráveis a essas coisas. E, por último, mas não menos importante, gatos que têm acesso à rua afetam a biodiversidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Então, as gatas fêmeas não castradas, com acesso à rua, elas podem dar mais de 20 filhotes por ano. Então, elas têm de 3 a 4 gestações por ano, podendo ter mais de 5 filhotes por ninhada. E um gatinho de 5 a 6 meses, ele entra no cio também.
Então, aí, em um ano, a gente pode ter dezenas e dezenas de gatos na rua, né? Então, se essa gata ela tiver confiança no lar em que ela mora, ela pode sim ter os gatos dela dentro da casa em que ela é assistida. Mas ela pode também ter em um telhado, em outra casa que ela frequenta. Então, isso sai muito do controle quando eles não são assistidos 100% do tempo, né? Agora, sobre essa questão da biodiversidade, gatos caçam. Mesmo quando eles são alimentados, 100% sem fome, eles caçam. Por instinto, são felinos caçam por instinto, mesmo os domesticados, né? Por diversão, então, tanto selvagens quanto domésticos brincam com as suas presas, nem sempre eles comem, muitas vezes eles pegam só para jogar de um ladinho para o outro, porque eles acham divertido. Tem o presentear donos, que é quando um gatinho pega um bichinho, leva para casa, um pássaro, um rato, um lagarto, leva para casa, porque dizem que eles acham os humanos muito caçadores péssimos, na verdade. E eles são muito melhores, então eles presenteiam os donos com bichinhos. E também tem casos quando gatos domésticos se tornam animais ferais. Então, gatos ferais são gatos domésticos que em algum momento deixaram de ser assistidos ou nunca foram assistidos, ou são animais que nasceram na rua ou na natureza, né? Existem casos agora que têm acontecido de gatos em ilhas, provavelmente vocês já ouviram falar, está acontecendo em Fernando de Noronha, que é quando os gatos começam a se reproduzir e não têm mais contato com humanos, né? Eles deixam de depender para alimentação, deixam de depender para sobrevivência e eles passam a viver na vida selvagem. Então eles se tornam gatos ferais, apesar de ainda continuarem sendo gatos domésticos, e esses animais caçam e caçam a biodiversidade. Então, dependendo do lugar em que eles estão, eles começam sim a afetar espécies endêmicas e o que mais tiver por aquela área. Então, aqui a gente tem algumas espécies de aves que já estão sendo atingidas por gatos. Essa painha de Guadalupe é uma ave que foi extinta em uma ilha que tinha no México, a ilha de Guadalupe, e ela fazia a sua colocada de ovos exclusivamente nessa ilha. E a quantidade de gato lá foi aumentando, foi ficando descontrolada, e a espécie acabou extinta pela população de gatos que se alimentou delas. E essas outras duas do lado, a rabo de palha de bico laranja e a 30 réis das socas, são duas espécies que frequentam Fernando de Noronha e que têm tido a sua população afetada pela pelos gatos domésticos e ferais que estão nessa ilha, que também estão descontrolados, já é um problema que está sob controle do ICMBio para tentar resolver, porque está afetando a biodiversidade, que muitas também só colocam seus ovos em Fernando de Noronha, então são problemas que passam assim pelo nosso controle e muitas vezes a gente nem sabe, né? Bom, então muitas pessoas ficam confusas. Tá, se tudo isso que acontece com o meu gato fora de casa, ele precisa ficar só preso. Mas como ele vai ter a vida livre dele, gatos são animais muito independentes. Ele vai ficar muito estressado dentro de casa, ele não vai ser um gato feliz. Os gatos precisam, assim como outros animais domésticos, cachorros, etc., são estímulos. Então, eles precisam estar ali brincando com seus instintos, terem coisas para distraí-los e desestressar, enriquecimento ambiental, que é seu ambiente ali divertido, para ele poder fazer essas coisas que vão estimular a sua felicidade. Companhia de gente, né? É sempre muito bom. Gatos dependem muito menos de companhia do que cachorro, mas ainda assim dependem. E o que realmente faz um gato feliz é segurança e divertimento. Então, um gatinho saudável e seguro é um gato que vai estar feliz. Então, aqui é um exemplo do que é enriquecimento ambiental dentro de uma casa. Existem várias casas que as pessoas colocam nichos,
arranhadores, pontes, escadinhas, tudo isso diverte muito eles. A companhia de outros gatos também são suficientes para eles. Eles brincam muito. São animais que são estressados por natureza, mas é de fácil desestressar também. Bom, então por onde eu começo a minha criação indoor? Eu tenho um gato e eu quero agora que ele fique só dentro de casa. O que eu devo fazer? Primeiro passo, sem dúvida, castração. A castração é muito importante e ela traz diversas vantagens para o animal, né? A começar pela redução de chance de câncer, a redução da frustração sexual, porque não há cio quando um animal é castrado, reduz o desejo de sair, exatamente pela questão do cio, né? Reduz a marcação de território, ele vai fazer xixi apenas na caixinha de areia dele, não vai ficar mais fazendo xixi pela casa para marcar o território dele. Reduz a vulnerabilidade a doenças uterinas e também do sistema reprodutor por completo. São órgãos que têm tendência a gerar câncer, a gerar doenças ao longo da vida e quanto mais se aproxima da velhice. Então, retirando ali logo que nasce, assim, nasce muito próximo, né? Mas nos primeiros meses, antes do primeiro cio, é quase 99% de chance de ele não ter mais nenhum problema com câncer de mama, câncer de testículo, nada dessas coisas. Então é super importante a castração antes do primeiro cio. Os animais ficam mais tranquilos e dóceis, exatamente porque os hormônios de reprodução e o instinto vai estar reduzido, né? E isso vai evitar o estresse e a agressividade por conta do cio. O segundo passo é retirar as rotas de fuga da casa. Rotas de fuga são aqueles lugares que dão acesso do gato à rua. Então, são janelas que dão acesso à rua, muros que eles conseguem pular, frestas em portão, portas que ficam abertas, são todas essas coisas que ele pode sair por ali. Então, para evitar essas rotas de fuga, a gente começa telando janelas e sacadas. Quem mora em apartamento é muito mais fácil, telou ali, resolveu todo o problema. Acesso à rua assim só tem uma porta, né, que é a porta de entrada e saída, e geralmente não fica aberta, então é bem mais fácil ter um gato dentro de um apartamento. Mas caso você more em uma casa, tem a opção de telar o quintal ou muros, né? Faz ali uma telagenzinha na passagem que daria para a rua, perfeita, impossibilitado de sair, não vai precisar telar todas as janelas, vai poder ficar com as suas portas abertas, tomar cuidado com algum mais outro buraco que estiver pela casa. Resolvido isso, tá feito. Aí você pode me dizer assim, mas ela pode ser meio caro, ou eu tenho um quintal muito grande, ou então eu não tenho um muro para fechar. Gatil. Gatil é uma forma de se dar um espaço livre para o gato sair, né? Nesse caso, também teria que filar as outras janelas, mas você tem uma porta que eles conseguem ter um acesso para fora, né? Então, eles não vão ficar procurando outros lugares para sair. Eles vão saber quais são os lugares que ele pode ir, que ele vai tomar o solzinho dele, que ele vai ter contato com a natureza, que ele vai poder olhar os passarinhos que passam. Tudo isso diverte o animal. Então, um gatil também é uma solução para quem mora em casa e não pode ter lá os muros. Mas o gatil, ele precisa de uma estrutura. Olha só quanta madeira tem nesse gatil aí. Pode ser uma coisa muito cara, muito difícil. Eu vou precisar contratar uma pessoa. Cilindro antifuga nos muros. O cilindro antifuga nos muros, ele é um método em que fica um cilindro, né? E toda vez que o gato tentar pular um muro, ele gira. Então, girando, o gato cai para dentro de novo, ele não consegue pular. Ele vai precisar ficar presinho na parte de cima do muro para ele conseguir pular. Então, ele impede isso. Já existem algumas empresas que fazem isso especificamente, só vendem isso mesmo, mas também tem como fazer de outras formas. Existem pessoas que fazem com cano PVC, coloca ali uma estrutura por dentro para que ele fique livre o suficiente para girar, e aí não consegue tanto sair um gato de dentro como não consegue entrar um gato de fora, né? E impedir que, sei lá, um gato que tem acesso à rua traga doença para o gato que só fica em casa, né? Então resolve aí dois problemas já.
Se nenhuma dessas opções ainda for suficiente, existem as telas curvas no muro. Elas são menos seguras, porque se for um gato que já tem uma certa habilidade ali, é um gato que, cara, ele tá há muito tempo assim, já vivendo nas ruas, é um gato malandro. Ele consegue dar uma escalada nessa telinha que fica de assim, se segurando mesmo de ponta cabeça e consegue passar para trás. Então, só se seu gato realmente for gordinho, assim, mais tranquilo, só para dizer que não colocou, entendeu? Mas essa é uma menos segura, mas ela também é uma forma mais barata, né? Tem menos tela. Aparentemente esse quintal aí parece bem grande, então é uma possibilidade também. Mas o que realmente a gente precisa entender para ter uma criação indoor é que gatos não ficam tristes por estar em casa. Mas, pelo contrário, tendo tudo que eles precisam para ter uma vida saudável, qualidade de vida, eles vão estar muito felizes, vão ter um tempo de vida longo, não vão ter doenças que vão fazê-los sofrer e vão ficar gordinhos. Então, por fim, a gente que é adulto, que toma a decisão de ser tutor de animais domésticos, a gente tem que ter sempre em mente que a gente precisa ser responsável. Então, não há desculpas mais para deixar gatos saírem de casa. Isso é muito arriscado, causam muitos problemas. Então, tem que ser responsável, saber que gato em casa não some, gato em casa não sofre, gato em casa tem vida longa e gato em casa não está vulnerável a doenças. Então, esse é o nosso papel quanto dono de gatos. Aqui, ó, um recadinho do gato, ó. O lugar do animal doméstico é dentro de casa quentinho e seguro. Vai recusar um pedido desse, gente? É isso. Muito obrigada por assistirem o TED Ambiental.